Em janeiro, aliás, no final de janeiro, eu fiz a jornada da nutrição científica. E antes da jornada, eu fiz uma pesquisa e vários nutricionistas responderam, isso, nutricionistas e estudantes de nutrição, e eu perguntei qual que era, uma das perguntas era, qual dessas sessões de um trabalho científico você tem mais dificuldade? E, gente, a discussão foi a sessão de um trabalho científico que os nutris relataram que tem maior dificuldade. E eu super entendo, porque eu já passei por isso também. A discussão, gente, eu tinha medo dessa fase. Eu lembro que eu era péssima para discutir, eu já ficava nervosa, eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer discussão? Não sei fazer, e pronto, né? Não queria fazer. E aí, com o tempo, claro que estudando, né, e fazendo, né? Então, não adianta a gente só estudar sem colocar na prática. Então, colocando em prática tudo aquilo que eu ia aprendendo, eu consegui melhorar a minha discussão. E eu trouxe aqui 3 erros muito comuns das pessoas, né, quando vão fazer a discussão. E aqui eu trouxe alguns erros para você prestar atenção da próxima vez que você for escrever a sua, tá? O primeiro erro, apresentar novos resultados. Então, quando a gente traz uma discussão, qual que é a ideia? A gente discutir aqueles resultados que eu já apresentei na sessão resultados. Então, imagina que do nada, ali na discussão, eu trago um resultado novo, um resultado que nem tinha surgido em nenhum momento. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Então, a sua sessão de discussão, como o próprio nome diz, serve para discutir. Então, você vai discutir, não é hora de apresentar resultado novo nenhum. E uma coisa que eu também gostaria de falar aqui, que é um erro que, inclusive, eu já cometi, na discussão, evite trazer os resultados que você já apresentou lá nos resultados. A ideia não é você trazer de novo lá na discussão, você vai discutir, você vai interpretar esses resultados. Você não precisa trazer aqueles números lá, todos que já foram apresentados lá na discussão. Por exemplo, estou pensando aqui em estudo quantitativo, tá? Que é a minha praia. Mas você não precisa apresentar novamente aqueles resultados, tá? A ideia da discussão é você discutir os resultados que você já apresentou anteriormente, certo? Outro erro bem comum, fazer afirmações exageradas. Eu lembro que isso, a minha orientadora sempre conversou muito comigo sobre a forma como a gente está escrevendo as coisas. Então, quando a gente está apresentando a nossa discussão, a gente precisa fazer interpretações dos resultados que a gente encontrou, certo? A gente precisa fazer isso. Só que é claro que a gente precisa fazer essas interpretações de forma cautelosa. Então, a gente não deve ficar fazendo afirmações, interpretações exageradas, extrapolando. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com a extrapolação de determinados resultados. Então, a gente tem que pensar muito nas informações que a gente tem, no tipo de estudo que a gente fez, no número de indivíduos que foram avaliados. E, além disso, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar fazendo afirmações, especulações exageradas que não são apoiadas pelos resultados que a gente apresentou. Então, não tem como a gente extrapolar determinados resultados a partir de informações que a gente trouxe ali no nosso trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, uma dica que eu dou, e eu sempre falo para os meus alunos, e é uma dica que eu recebi quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, quando escrevi minha tese, porque eu tinha o hábito de fazer assim. Então, eu colocava assim, falando que o resultado desse estudo mostra que é possível fazer tal coisa, tá? É um exemplo básico. Ao invés de escrever dessa forma, eu posso simplesmente mudar uma palavrinha. Então, os resultados desses estudos mostram que pode ser possível. Então, imagina, tá vendo que é diferente eu colocar aqui é possível? Porque assim, eu fiz um estudo, mas a nossa pesquisa, se a gente for parar para pensar, não tem fim, né, gente? Porque a gente está todo tempo pesquisando. Outras pessoas podem ver os resultados do seu estudo e fazer um novo estudo e aplicar determinados métodos de forma diferente, vão aprimorar aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado com interpretações muito exageradas, fazer afirmações, especulações. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E, muitas vezes, uma mudançazinha, assim, em uma palavra já vai fazer toda a diferença. Um outro ponto importante é prejudicar a própria pesquisa. Gente, isso é um erro muito comum. Porque, assim, claro que na nossa discussão, geralmente lá no final da discussão, a gente coloca os pontos fortes do nosso trabalho e a gente traz as limitações, tá? Claro, a gente precisa trazer as limitações, a gente precisa mostrar para as pessoas que sim, a gente teve limitações, nenhum trabalho vai ser perfeito. Só que o objetivo das limitações é a gente trazer, fortalecer a credibilidade do nosso trabalho. Então, mostrar que sim, nós tivemos limitações, assim como qualquer outro trabalho. Nós tomamos determinados cuidados, mas mesmo assim a gente teve algumas limitações, nosso trabalho tem limitações. É importante trazer essas limitações, inclusive, para mostrar que
ok, a gente reconhece que nós tivemos limitações, inclusive para que outras pessoas que futuramente terão acesso a este trabalho, se elas quiserem desenvolver uma pesquisa com o mesmo tema, elas vão prestar atenção nas limitações do nosso trabalho para que elas consigam corrigir essas limitações no trabalho que elas forem desenvolver. Então, o objetivo é fortalecer a credibilidade do nosso trabalho e não ficar enfatizando fraquezas ou falhas. Então, a ideia não é você ficar ali, deixa eu pensar, eu estou com a palavra depreciando o trabalho, mas não era bem essa palavra que eu queria utilizar. Mas a ideia é você trazer credibilidade para o seu trabalho. Então, não é à toa que a gente também precisa trazer os pontos fortes também, tá? Então, tome cuidado, preste atenção. Então, são 3 erros que são muito comuns. Então, da próxima vez que você escrever sua discussão, preste atenção se você não está cometendo nenhum desses erros, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.